Fala galera, vocês estão bom? Eu tô bem, espero que vocês também. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Matheus Rocha. Estamos aqui para mais uma aula geográfica. Dessa vez o tema é estrutura interna da Terra, as camadas da Terra. Legal, bem louco, empolgante. Para a gente entender melhor como a Terra está dividida em camadas, é preciso a gente voltar no tempo, muito no tempo, há cerca de 4,6 bilhões de anos, para a gente entender melhor a origem do nosso planeta. Bom, a Terra basicamente foi formada a partir da aglutinação da junção de partículas de poeira, de gases, de rochas, que não haviam se juntado ao Sol no início da formação do nosso sistema solar. Porém, a gravidade muito forte ali no início da formação do sistema solar conseguiu juntar, aglutinar essas partículas, formando então os planetas rochosos, né? A partir das rochas, dos gases e também de poeira. Agora, o nosso planeta no início era uma grande esfera de magma. Na verdade, nem muito uma esfera, porque ele não tinha muito uma forma. Porque a temperatura chegava ali próximos dos 12 mil graus Celsius, cerca de 2 vezes a temperatura do núcleo da Terra hoje em dia. Então, essa grande bolha borbulhando ali no meio do universo começou a se resfriar, depois de milhares e milhares de anos de tentativa de resfriamento. No início, então, a gente não tinha nem água, nem oxigênio, basicamente era o CO2, né, dióxido de carbono e nitrogênio. Depois de milhares e milhares de anos, essa grande bolha borbulhando por conta da alta temperatura ali no sistema solar começa a se resfriar para formar as primeiras camadas. Então, o processo de resfriamento da Terra, que naquela época era apenas uma grande esfera ali de magma, ela vai começar a ter o seu formato ali de esfera, porque ela vai começar a se resfriar. E esse magma, que basicamente é rocha derretida, esse resfriamento vai durar até hoje. Até hoje a gente tem esse processo. E continua acontecendo de resfriamento. Porque o resfriamento da Terra acontece de fora para dentro. Mesma coisa que a gente pegar, por exemplo, ali um ovo. Então, quando a gente tira o ovo ali da panela, acabou de ser cozido, a gente vai perceber que a sua casca, a sua parte mais superficial, ela vai se resfriar primeiro do que as camadas mais internas ali do ovo. Seria a gema, a clara. Porque esse resfriamento ele vai de fora para dentro. Na Terra foi basicamente isso. Primeiras partes superficiais da Terra começaram a se resfriar, formando ali uma parte mais rochosa, onde a gente tem a crosta terrestre, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, e as partes internas começaram a se resfriar depois, e juntando, por conta da gravidade, materiais mais pesados e densos, como o ferro e o níquel, presentes até hoje no núcleo do planeta. E os materiais mais leves, menos densos, foram então se acumulando na parte mais superficial do planeta, como o alumínio, o magnésio, o silício, que estão presentes basicamente até hoje na superfície do nosso planeta. Então a Terra ela continua nesse processo de transformação, processo também de resfriamento, porque a gente tem muita energia acumulada dentro do planeta, no seu núcleo. Sem falar, essa transformação ela continua também na sua superfície, porque a gente tem elementos, agentes externos, né? O sol, a chuva, o vento, que modificam, vão modelando a superfície terrestre, construindo novos tipos de relevo, como a gente tem inclusive uma aula falando sobre isso, né? Os agentes externos aí do planeta, que vão atuar na erosão, no intemperismo. Beleza? Então até hoje esse processo de resfriamento, de transformação do planeta continua ocorrendo. Então a formação das camadas da Terra, elas têm na origem do nosso planeta, a partir do resfriamento do magma. E aí foi fazendo essas camadinhas, diferenciando a Terra em camadas, como a gente vai ver agora que camadas são essas. Para facilitar nosso estudo, a gente costuma dividir ali as camadas internas da Terra em quatro. É claro que existem subdivisões ali dentro das camadas, mas para facilitar o nosso estudo, a gente divide então em crosta terrestre, também a gente pode chamar apenas de crosta ou de litosfera, o manto, que é a parte intermediária, a parte do meio, e o núcleo, dividido em núcleo externo e núcleo interno. O que vai acontecer? A gente tem então a crosta terrestre, que é essa camada mais superficial. Logo abaixo dela, nós vamos ter uma camada intermediária, formada basicamente ali por magma, que é rocha derretida, que é o manto, inclusive também dividido né, em manto superior, manto inferior. Assim como a crosta terrestre também ela é dividida né, em crosta continental e oceânica, a gente vai ver direitinho essa divisão. Então a crosta mais superficial, o manto, e a parte mais interior ali do planeta, mais central, seria o núcleo, dividido em núcleo interno e núcleo externo. Essas são as principais camadas que a gente tem. A gente vai ver as características de cada uma delas e as principais subdivisões. Mas o contexto geral é esse, essa divisão. Parou? Desculpe interromper, mas só para não deixar que vocês se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like, de compartilhar o vídeo, para que a gente possa continuar aí com o nosso canal, com o nosso projeto. Conto com a ajuda de vocês, então vamos voltar para a aula. A camada mais importante para a gente, pessoal, é a crosta terrestre, porque é a camada onde a gente está pisando, onde a gente vive. E por que é nessa camada a única que a gente vai encontrar vida? Porque justamente é a única camada que a gente tem água em estado líquido e oxigênio. Basicamente aí, dois principais elementos para a gente ter a formação da vida como a gente conhece hoje no planeta. Então a crosta terrestre, essa parte mais superficial, onde a gente se encontra e todos os outros seres vivos, vão representar água em estado líquido e também oxigênio. Então falei para vocês que as camadas da Terra, elas possuem subdivisões.
E a crosta terrestre, a camada mais superficial, também é subdividida. A gente vai ter a crosta oceânica e a crosta continental. Basicamente, a diferença é o seguinte: a crosta continental ela é um pouco mais espessa, mais profunda, chegando ali até 70 quilômetros de profundidade, formada basicamente por dois principais tipos ali de materiais, de minerais, o silício e o alumínio. E a gente chama essa parte, então, formada por silício e alumínio, de Sial, porque é a inicial dessas duas palavras, Si, de silício, e o Al, de alumínio. Então, o Sial é essa parte da crosta continental, que é mais profunda, é mais espessa, e onde estão os continentes. Agora, a crosta oceânica, basicamente o assoalho oceânico, né, os mares, os oceanos, ela é mais fininha. Ela gira em torno ali de 5 até 15 quilômetros de profundidade, e formada basicamente de dois minerais também. O silício, assim como a crosta continental, e o magnésio. Então, formando ali o que a gente chama de SiMa. Si de silício e Ma de magnésio. Essa divisão que a gente tem, então, na crosta terrestre. A crosta continental e a oceânica, sendo a oceânica mais fininha e a continental mais espessa. Antes da gente entender ali o manto, que seria a camada mais intermediária do planeta, é preciso a gente responder uma pergunta que eu acredito que muitos de vocês devem estar se fazendo agora, que é como é que a gente sabe sobre tudo isso, né? De onde veio esse conhecimento, sendo que a gente nunca nem chegou perto do núcleo da Terra. Dorime, interino ad appare dorime. Muito distante mesmo, porque a perfuração mais profunda que a gente já fez ali na crosta terrestre, ela foi até ali 12 quilômetros de profundidade. Sendo que a crosta terrestre ela vai no máximo até ali 70 quilômetros. Então estava longe de terminar a crosta terrestre, de girar, chegar no manto ou no núcleo, né? Então como é que a gente sabe as características do manto, do núcleo da crosta terrestre? É que a gente tem um conhecimento a partir das ondas sonoras. As ondas sísmicas, quando a gente emite essas ondas e elas são refratadas, ou seja, desviadas ali por uma superfície, algum objeto, a gente consegue interpretar as características desse objeto. Temperatura, se ele é sólido, se ele é líquido. Então, a partir dessa interpretação, a gente consegue entender as camadas internas da Terra. Então, quando, por exemplo, um objeto ele faz esse desvio das ondas sonoras de forma muito rápida, é sinal que ele é muito frio. Se ele faz um desvio mais lento, é sinal que ele é mais quente. Então, a gente consegue fazer essa interpretação e saber se ele é sólido e se ele é líquido. Então, emitindo ali as ondas sonoras, a gente entendeu que o manto, que seria a camada do meio, a camada ali mais intermediária, ela é basicamente dividida em duas partes, o manto superior e o manto inferior. Esse manto superior a gente chama também ali de astenosfera. Basicamente, esse manto ele é formado por rocha derretida, porque são temperaturas extremas ali, né? Aproximadamente ali 3.000 graus Celsius. E essa rocha então, ela não consegue resistir a essas altas temperaturas, ela vai derretendo, formando ali o que a gente chama de magma, que é uma substância mais pastosa, né? Uma consistência ali parecida com um iogurte. Não é nem líquido, nem totalmente sólido, né? É mais pastoso. A gente consegue perceber isso quando tem uma erupção vulcânica, né? Então, aquela substância avermelhada, alaranjada que sai do vulcão é o magma, né? Mas quando ele chega na superfície, a gente chama de lava. Em uma aula que a gente fala sobre vulcões, a gente entende essa diferença. Mas então, esse magma que está no interior da Terra, que é essa rocha derretida, ele compõe o que a gente chama então de manto, dividido em manto superior e manto inferior. Vocês estão percebendo que tem alguns nomes diferentes ali, né? Mohorovičić, Gutenberg, Lerman. O que é isso, professor? Que nomes são esses? Isso que a gente chama de descontinuidades. Como assim? Os pesquisadores cientistas perceberam que quando se passava de uma camada para outra, por exemplo, da crosta terrestre para o manto, tinha uma mudança ali no comportamento das ondas sísmicas, ondas sonoras que eles estavam emitindo. E eles conseguiam identificar, então, o final e o início de uma camada. Então, esse intervalo, essa diferença, né? Essa área entre o final de uma camada e o início de outra, a gente chama de descontinuidade. Por que descontinuidade? Porque foi interrompido, né? Então, estava se comportando de uma forma e ela muda. Então, a gente sabe que ali, entre uma camada e outra, tem o que a gente chama, então, de descontinuidade. Ganhou esses nomes porque foram em homenagem aos pesquisadores que lideravam, então, né, as pesquisas sobre esse tipo de comportamento das ondas sonoras ali nas camadas internas da Terra. Então, Mohorovičić, que fica entre a crosta terrestre e o manto, a descontinuidade de Gutenberg, entre ali o manto e o núcleo externo, e a descontinuidade de Lerman, entre o núcleo externo e o núcleo interno. Beleza? Então, o manto, basicamente, magma derretido, e tem essa divisão entre o manto superior, ali a astenosfera, e o manto inferior. Muito importante essa parte do manto superior da astenosfera, que é onde ocorre a movimentação do magma. Ele sobe e desce por conta da diferença de temperatura, formando o que a gente chama de corrente de convecção. E essa corrente de convecção, esse movimento do magma, é que faz com que as placas tectônicas elas possam se deslocar, formando ali, por exemplo, montanhas, que é o que a gente vai ver nas placas tectônicas na aula exclusiva sobre isso. Dá uma olhadinha lá. Por quê? O que acontece, né? A crosta terrestre está dividida, fragmentada em grandes blocos de rocha que a gente chama de placas tectônicas. Então, as placas tectônicas que dão suporte ali aos continentes estão em constante movimentação, graças ao movimento que ocorre no magma ali no manto. Então, o magma está se movimentando, fazendo com que tudo que está em cima dele, que são as placas tectônicas, também se movimentem. Então, essa parte ali interna do planeta é muito importante por isso. Bom, e o núcleo, galera? O núcleo da Terra, que é a parte mais interior do nosso planeta, que está ali aproximadamente a 6.000 quilômetros de profundidade. Credo, mas é longe pra cacete, é nos quintos dos infernos. Vou ter que passar repelente contra pobre.
numa temperatura de aproximadamente 6.000 graus Celsius, que é mais ou menos ali a temperatura da superfície do Sol, então muito quente mesmo. Calhou, vai com calma, senão o bombom aqui derrete. Misericórdia, viu? O núcleo, então, ele é dividido em núcleo externo e núcleo interno. O núcleo externo ele é formado basicamente por ferro em estado líquido. E o núcleo interno ele é formado por ferro e níquel em estado sólido. Inclusive a gente chama essa parte interior, né, o núcleo interno, de NiF, porque tem ali a inicial do níquel, né, Ni, e o F é do ferro, né, NiF. Então essa parte mais sólida do núcleo interno da Terra tem essa constituição porque tem uma pressão muito grande ali dentro do núcleo interno. Então essa pressão é tão forte que ela impede com que essas substâncias tenham um estado líquido, elas então ficam solidificadas. E o núcleo ele é muito importante, galera, porque a partir dele a gente tem a formação do nosso campo magnético, que vai nos proteger de ventos solares, inclusive resultando num fenômeno muito bonito, que são as auroras, né? Coloca aí uma imagem pra gente ver, produção. Não tô afim, não. Você acha que a vida é brincadeira? Você acha que a vida é brincadeira? A vida é coisa séria. Ela é muito importante também porque forma o campo magnético, que é fundamental para o funcionamento das bússolas. Então, o núcleo é dividido em núcleo interno e externo, com essas características aí. Foi isso, galera. Obrigado por terem ficado aí até o final do vídeo. Espero que tenham gostado de mais uma aula. Se vocês curtem o nosso canal, não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar o vídeo, deixar comentários aqui embaixo do vídeo para a gente poder continuar com o nosso projeto. É importante ter a ajuda de vocês, beleza? Saudações geográficas e até a próxima.